O nosso programa de hoje está recebendo aqui com grande prazer um indígena intelectualizado, alfabetizado e que exerceu desde a Constituição de 88, aliás, até antes dela também, exerceu um grande papel no entendimento nacional das questões indígenas. Marcos Terena, mais uma vez eu digo, é um prazer ter o senhor aqui em nosso programa de hoje. Eu gostaria de reafirmar com o senhor aqui alguns dados. Hoje, quantos são os indígenas existentes no Brasil? Aqueles que vivem nas aldeias, juntamente com aqueles que estão nas cidades. Segundo o IBGE, nós somos 500 mil nas aldeias, né? Então houve realmente um crescimento muito grande. A gente coloca isso porque houve a demarcação dos territórios. Então trouxe tranquilidade, paz, né? Alegria de viver e de reproduzir também, né? Por outro lado, com esses Jogos dos Povos Indígenas que a gente faz de 2 em 2 anos, com o apoio do Ministério do Esporte e também com os eventos de Festival de Cultura Indígena, promoção, né, na verdade, da verdadeira cara do índio, muitas pessoas começaram a se engajar e também a deixar de ter vergonha de ser índio, né? Então, o IBGE identifica nas cidades em torno de 500 mil pessoas também, ou seja, num total nós temos 1 milhão de indígenas, mas não esqueça que a gente também, quando o Cabral chegou aqui, nós já fomos 6 milhões de pessoas, né? Então há uma dívida histórica do Brasil em relação ao desaparecimento, esse holocausto indígena de mais de 5 milhões de pessoas, né? Que não tem como recuperar. Então por isso que o governo tem a responsabilidade, o governo federal tem a responsabilidade moral de cuidar das terras indígenas, né? E também do desenvolvimento respeitando a diversidade, a cultura, a língua, o costume de cada povo, né? Bem, eu agora vou entrar com o senhor nas questões mais recentes, que foram os conflitos, que foram as manifestações indígenas aqui em Brasília. Recentemente, vários conflitos envolvendo os índios por causa da construção da hidrelétrica de Eldorado dos Carajás, seja no caso da Fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul, trouxeram as manifestações indígenas aos noticiários. Mas existem também muitas outras questões que o indígena vem defendendo. É o que nós vamos ouvir agora nesta participação especial de Dom Leonardo Steiner, que é secretário-geral da CNBB. Duas questões que levaram agora a surgir nos meios de comunicação, que é a situação dos Terena, mas envolve também os Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul, e a questão dos povos do Pará, que estão aqui em Brasília, na sua maioria são Munduruku, mas existem membros de outros povos. A CNBB acha importante, no diálogo com o governo, que as demarcações continuem. Existe uma questão importante. Nós temos terras tituladas, quer dizer, não existem títulos de má-fé nesse caso, são títulos concedidos ou vendidos pelo Estado brasileiro, que são terras indígenas. Isso nós pensamos, acreditamos que exige um ressarcimento a essas famílias que ali vivem. Existe, inclusive, de várias dessas famílias um mesmo entendimento. Naturalmente que agora é preciso dar o passo. O passo significa o desembolso de dinheiro e achar também meios legais de fazer, porque não se pode comprar essas terras indígenas. A questão do Pará é diferente. A questão que o povo Munduruku e os outros que aqui estão representando seus respectivos povos diz respeito ao rio Tapajós. Existe uma intenção de construir hidrelétricas ao longo do rio Tapajós e os índios são terminantemente contra. Como houve um conflito e houve agressão em relação aos povos, eles estão aqui e estão reivindicando. Por isso foram a Belo Monte. Belo Monte não faz em si parte da região de onde são os Mundurucus, mas foram a Belo Monte para mostrar a necessidade de um diálogo, a necessidade de serem ouvidos. O governo os trouxe a Brasília e eles expuseram as suas preocupações, as suas intenções, mas não se chegou a um acordo. Marcos Terena, aqui está uma síntese, na fala de Dom Leonardo, está uma síntese das reivindicações de vocês? Exatamente. Eu queria, inclusive, salientar a importância de termos a CNBB, né, como aliada
dos povos indígenas, né? Ouvindo essa mensagem, essa análise do bispo, eu me lembrei também do Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Que era o nosso aliado quando o governo brasileiro era um governo militar, né? Então, essas alianças têm que acontecer, por quê? Porque quando você trabalha com a ideia de que é preciso construir uma hidrelétrica com o potencial do Belo Monte, você precisa também levar em conta quais os benefícios que a comunidade local vai ter, não só aquela massa de trabalho, massa de manobra, mas também os moradores da região de Altamira, né, da região do Rio Xingu, quais os impactos que vão ter ao longo do rio, né? Você altera a correnteza, né, o curso do rio. Aqui no Parque do Xingu, que é aqui já em Mato Grosso, por exemplo, a água está baixando, né? Por quê? Porque está juntando água lá no Pará. E aí isso está alterando o sistema alimentar do pessoal, né? Quer dizer, da comunidade que vive do rio, pescadores. E a própria natureza começa a sentir. A própria natureza, né? Então, o Brasil, na verdade, ele não precisa acelerar esse processo. Ele não precisa de tanta energia, por exemplo, no momento, né? Ela precisa, o sistema brasileiro, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Meio Ambiente, o próprio Palácio do Planalto, precisa criar modelos novos de uso sustentável dos recursos naturais, né? Nós, povos indígenas, estamos dispostos a ajudar nisso, porque nós fazemos parte do Brasil, nós queremos um Brasil forte, não só no futebol, no samba, mas também na questão econômica mundial. O Brasil é respeitado lá fora porque 15% do território brasileiro são terras indígenas. Ainda está preservado. Ainda está preservado. E graças também a vocês. Porque é onde moram as comunidades indígenas, né? Só que essas terras, na verdade, no fundo, são terras da União, são bens da União. Nós, os indígenas, não temos título da terra, né? Então, toda a terra indígena, foi isso que o bispo falou, que não pode o governo comprar sua própria terra, né? Porque a terra é bem da União, como é que ele vai pagar? Como é que ele vai indenizar os fazendeiros, os ruralistas, né? É isso que tem acontecido? O governo tem comprado uma terra que é dele mesmo e tirado de vocês que estão usando. Esse é o conceito dos deputados e senadores ruralistas que estão no Congresso Nacional. Quer dizer, tem que pagar a terra que, por algum motivo, no passado, realmente, houve um erro nessa relação, né? Agora, o mais importante não é a gente criar um plano imediatista para contemplar os grandes ruralistas, os latifundiários, mas principalmente os pequenos colonos, né? Eu gostaria de ouvir agora uma resposta sua quanto a uma acusação que a gente sempre ouve e vê nos meios de comunicação, de que vocês são muito poucos para ter o título ou para ter aquela área demarcada de tanta terra, quando aquela terra poderia estar sendo usada de forma produtiva para o desenvolvimento do país. Como é que o senhor defende essa questão? A questão da produtividade, por exemplo, é o mesmo conceito que nasce da questão do uso dos recursos naturais. Quer dizer, qual o tipo de produtividade, por exemplo, que esses fazendeiros que têm esse argumento têm trazido para o nosso país? Grão, por exemplo, a soja está deteriorando a Amazônia brasileira, né? Por quê? Porque ela usa semente transgenética, ela usa um sistema de produção de grande porte, ela não gera alimentação, não gera comida para as comunidades, de novo, as comunidades da região. E, por outro lado, a questão da criação de gado, né? O gado de corte, o gado de leite. O fazendeiro do Pantanal, aí no caso a minha região, ele não precisa plantar grama. A grama é nativa no Pantanal, né? Onde vivem os irmãos Cadwell. Então ali tem um cenário que eles chamam, inclusive, de carne verde. Por quê? Porque não usa aquela comida que vende na loja para alimentar os animais, né? Então, nós não somos contra esse tipo de produção. Agora, a gente não pode aceitar que os fazendeiros têm grandes extensões de terras para ele mesmo, para ele sozinho, para a família dele. Enquanto isso, o morador, o camponês, o pequeno colono não tem onde plantar o seu arroz com feijão, a sua mandioca, o seu milho, né? Então, por isso que nós, dentro desse processo, nós achamos importante, por exemplo, o debate sobre a questão também da reforma agrária para esse tipo de pessoas, seja o latifundiário, seja o pequeno colono. Porque nós, povos indígenas, nós temos clareza
de que os territórios indígenas são sagrados, primeiramente, né? Então, é preciso considerar que quando a gente demarca um território, é porque ali tem todo um sistema de vida coletivo, né? Então, não é a fazenda do cacique, né? E esta visão de vocês, ela é benéfica para toda a sociedade, inclusive, porque, analisando o que o senhor nos disse aqui, são questões muito complexas que se entrelaçam. A gente tem, inclusive, uma relação custo-benefício de que você, se utilizando dessas terras, você está, até economicamente, pode estar alavancando um poderio maior para a nossa nação, porém, e o custo disso para a natureza, o desgaste da natureza. E a outra questão que o senhor levantou aqui também, que é justamente a questão de que, e quem é que será este utilizador dessas grandes quantidades de terra, que é o grande latifundiário, que se beneficia em detrimento de tantos pequenos colonos e pessoas da região ali, que serão apenas empregados. E o detalhe que nos preocupa mais quando a gente fala dessas questões é o amanhã, né? Quando essas terras ficarem totalmente apodrecidas com o veneno que se usa lá, porque o veneno é jogado de avião, né? Eu sou piloto, tenho muitos colegas... E as plantações de hoje não abrem mais mão desses venenos, né? Não abrem mão, elas dependem disso. Elas né? dependem disso. E a onça não tem mais onde beber água, porque os rios estão contaminados, com esse veneno voa, né? Quando cai a chuva nesses quintais, a chuva joga a água lá para dentro dos rios, a água já é envenenada, né? Então, há uma grande destruição que a gente não percebe agora, a gente vai perceber amanhã, né? Então, por isso que os nossos pajés dizem, olha, não podemos ferir essa terra, né? Porque amanhã a juventude, ela vai se tornar neurótica, né? Ela não vai ter qualidade de vida, né? Aqui na cidade, por exemplo, é muito comum as pessoas, o jovem casal principalmente, né? Que se forma, que consegue um emprego, comprar apartamentos, microapartamentos, né? Então, o Brasil, ele não pode ser igual ao Japão, lá tem isso, no Japão tem micros apartamentos, né? Por quê? Porque a gente precisa, o Brasil é um país que tem qualidade de vida, tem um quintal para criar galinha, né? Para criar o porco, né? Para criar o passarinho. Outros países não têm isso, né? Essa capacidade, esse potencial em relação à questão ambiental, né? Então, nós não podemos perder isso em nome de pequenos apartamentos, como se a gente fosse países europeus, por exemplo, que vivem um alto grau de pobreza. Que tem um pequeno espaço territorial. Exatamente. A visão que vocês têm é uma visão de que se está apequenando o espírito humano. O Brasil, ele tem uma base espiritual através dos pajés indígenas, né? Então, por isso que chove, ainda está mantendo o tempo da chuva, o tempo da seca, o tempo de olhar para o céu, né? Exatamente no dia que morreu aquele guerreiro Osiel Terena, lá numa reserva perto de Campo Grande, nós estávamos numa outra aldeia celebrando o Ano Novo dos Terena, né? Quer dizer, e como é isso? Olhando para o céu, né? Olhando onde que estão as estrelas, né? Através das mulheres, através das senhoras indígenas. E, de repente, sofremos esse baque, né? Através de um tiro que veio exatamente das forças de segurança, a Polícia Militar e a Polícia Federal. A gente não sabe ainda, ninguém ainda falou quem matou o Osiel, né? Apenas estão preocupados em cuidar das fazendas do pessoal. E, na verdade, esse fato reacendeu uma nova situação. Tanto que a presidente Dilma, preocupada com essa questão, ela não nomeou um presidente para a FUNAI. Tirou a presidente da FUNAI, que era uma antropóloga da Unicamp, deixou uma moça, que foi assessora do ministro da Justiça, quando ele era vereador em São Paulo. Veja como está a FUNAI. Ele deixou respondendo na FUNAI uma moça que nunca trabalhou na FUNAI, que estava lá por uma questão partidária, né? E que foi assessora dele quando ele era vereador em São Paulo, e que está respondendo pelo futuro de 300 pessoas. A presidente Dilma, percebendo essa situação, determinou, vamos dizer, a nomeação de 3 ministros de Estado para cuidar da questão indígena. Então, o ministro da Justiça, o secretário-geral da presidência e a chefe de gabinete da presidência para cuidar da questão. E o grave é que cada um tem um ponto de vista de como tratar a questão. Eles não combinam o que fazer com a questão.
E vocês, de fato, estão, portanto, reivindicando que essa solução, que uma solução melhor seja dada o mais depressa possível, não é? Bom, daqui a pouquinho eu gostaria de falar também com o senhor sobre a questão de outras hidrelétricas e de outras reivindicações também, sobretudo as demarcações que são hoje a grande reivindicação de vocês. No próximo bloco a gente continua falando. Ao mesmo tempo que estamos falando de tudo isso, dessas questões atuais, a gente está conhecendo aqui a história dos povos indígenas e que coisa encantadora e interessante. Já já, no próximo bloco a gente continua.